São Paulo, dia 28 de maio de 2010, entrevista concedida pelo Ivan Seixas ao Marcelo Ridente, Projeto Intolerância e Resistência, Memória dos Presos Políticos no Brasil, 64-85. Ivan, a primeira questão é um pouco você situar suas origens, onde é que você nasceu, o ano, a sua família, os irmãos, a sua formação escolar, profissional, religiosa, etc. Um pouco do começo da sua vida, das suas origens. Bom, nasci em 4 de setembro de 1954, filho de um mecânico comunista com uma professora primária comunista. Meu pai, de família católica do nordeste do país, e a minha mãe de uma família judia de imigrantes que vieram lá da hoje República Moldova. Foram para o Rio Grande do Sul, ela nasceu lá em Santa Maria. Os dois se conheceram dentro da sede do Partido Comunista, lá no Rio de Janeiro, e depois foram morar no Rio Grande do Sul. Duas irmãs mais velhas do que eu, Ieda e Yara, eu, e tem um outro irmão, que quase não se fala, mas ele tem uma participação muito importante na história da família, que é o Irineu. Eu nasci num bairro que era uma favela, uma semi-favela, em Porto Alegre. Lá nós éramos os brancos, porque o resto todos eram negros, e mais da metade dos meus amigos foram parar na cadeia ou morreram na mão da polícia pela pobreza toda que tinha. A outra metade deve estar morando mais longe ainda, mais periferia de Porto Alegre, né? A minha formação, eu fui preso com 16 anos e retomei os estudos quando eu saí aos 22. E aí fui estudar, dentro da perspectiva de família de operário, o sonho seria ser um engenheiro. Tentei ser um tecnólogo, né? Fiz a FATEC aqui em São Paulo, mas não é o meu negócio, né? Eu não sou homem de ficar fazendo cálculo atrás de uma mesa e tal. E cursei, quase terminei, larguei e fui fazer jornalismo. Aí me formei jornalista, mas com uma vida atribulada como eu tive, com esse currículo de vida que eu tive, muito pesado. Obviamente que eu não trabalhei em órgãos de imprensa. Fiz freelancer para o Estadão, para Isto É, obviamente nunca passei perto da Folha de São Paulo e simplesmente tive uma participação mais como assessoria, como consultoria em comunicação do que propriamente como jornalista. Minhas irmãs, uma é formada em psicologia, a outra em letras. Meu irmão, ele é um técnico de informática e depois que meu pai morreu, né, morreu dentro da prisão, minha mãe e minhas irmãs ficaram ligadas a mim porque tinham que me salvar, porque eu estava para ser morto a qualquer momento, o tempo inteiro. E o meu irmão ficou morando com uma tia no Rio de Janeiro, né? Quando a minha mãe morreu em 95, ficamos só nós, 4 filhos, que moramos todos aqui em São Paulo. Então, vocês são a primeira geração universitária da família, todos os filhos estudaram, né? Você estava comentando. A sua mãe é de família judia, esse fato teve alguma relevância especial na sua formação ou não? O fato da sua mãe... E era uma família de judeus pobres, pelo que você está dizendo. Não, minha mãe ela era de família judia, mas ela não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ela até não gostava da comunidade, porque achava muito reacionária e tal. Nós filhos não tivemos nenhuma formação religiosa. Meu pai, apesar de ser de família católica, ele com 12, 13 anos, ele se afastou, foi cuidar da vida e tal, e era um comunista convicto, né? Não tinha assim, nenhum deslize judaico-cristão, como se fala, né? Minha mãe, por outro lado, a mesma coisa, ela tinha um distanciamento muito grande
com relação à religião e à comunidade. Quer dizer, o judaísmo já fica mais complicado discutir se é uma religião, né?